Olá, minha gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um Fala Sodré para a gente fechar a semana nesta sexta-feira chuvosa aqui na cidade de Ubá. Estamos com imagens de Felipe Oliveira. Minha gente, para nós que trabalhamos com notícias, são notícias de toda a natureza. Você conversa com uma autoridade militar, você conversa com a autoridade do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, autoridades eclesiásticas, você conversa com as autoridades das comunidades, os líderes comunitários, enfim, você conversa com muita gente todos os dias. E nós temos o compromisso de transmitir essas informações. Às vezes a notícia é agradável, mas às vezes pode não ser. Essa semana, por exemplo, nós recebemos uma notícia na segunda-feira, dia 26. A síntese da Polícia Militar vem no dia seguinte. O que acontece na parte da tarde no determinado dia, vem no dia subsequente. E assim foi. Na Rua Inês Guiducci, bairro Meu Sonho, eis que um casal resolveram sair acelerando de moto, esqueceram da vida e deixaram uma criança de 60 dias, de 2 meses, em casa. Uma outra criança, uma adolescente de 15 anos, eu suponho, como era a filha do casal também, eu suponho que essa adolescente teria ficado em casa com essa criança. Uma de 15 e um bebê de 60 dias. Só que a jovem adolescente de 15 anos estava em cima da laje de uma outra casa quando a Polícia Militar chegou, porque teve a denúncia, o Conselho Tutelar acionou a Polícia Militar e quando a Polícia Militar chegou lá, passava de 2 horas da tarde. Aí encontrou essa criança. A de 15 anos estava em cima de uma outra laje, pensando em pular da laje, pensando em tirar a própria vida. Foi o que a Polícia Militar narrou pra gente numa entrevista que os senhores e as senhoras vão acompanhar agora. Olha só, a síntese da Polícia Militar veio no dia seguinte, veio na terça-feira, da seguinte forma. A Polícia Militar, através do 21 BPM, foi acionada via 190 pelo Conselho Tutelar da cidade de Ubá, relatando haver um recém-nascido em situação de abandono. Ao chegar no local, a guarnição policial foi informada de que o Conselho Tutelar havia recebido uma ligação relatando que o recém-nascido estaria sozinho desde 10 horas da manhã e que, ao chegar no local, chamou no portão da casa por cerca de 20 minutos, mas não foi atendido. Os militares tentaram chamar novamente e, não sendo atendidos, foram informados também que pouco antes da chegada dos conselheiros, dava para ouvir
uma criança aos prantos na casa. Então não poderia ter esperado 20 minutos para adentrar, né? Mas tudo bem. Eles tentaram. Com essa informação, os militares decidiram entrar no imóvel, que fica no segundo andar, sendo necessário escalar aproximadamente 6 metros para ter acesso ao interior da residência. Ao adentrar no local, avistaram em um dos cômodos um recém-nascido deitado em um colchão, sem as mínimas condições de higiene e segurança. Cocô, xixi, desidratado, um ventilador que estava, assim, na direção dessa criança, que poderia ter caído sobre ela, poderia ter espatifado essa criança. Profundamente lamentável o que nós ouvimos do policial militar. Essa criança de 60 dias de idade. A criança estava imóvel, quer dizer, uma espécie de uma criança morta, felizmente estava viva. A criança estava imóvel, porém estava com sinais vitais, ou seja, imóvel, mas viva. Ela estava uma espécie de desmaiada. Durante a assistência ao recém-nascido, apareceu na laje de uma outra casa uma menor que disse ser irmã dele e que não sabia onde os pais estavam nem que horas haviam saído, pois ela estava fora de casa. Ou seja, ela não tem responsabilidade, ela não estava com a cabeça boa para cuidar de criança, ela estava pensando em se matar. Infelizmente, é uma realidade. Família desestruturada. Então, durante o atendimento da ocorrência, os pais da criança, um homem de 46 anos e uma mulher de 35, chegaram no local, sendo presos e encaminhados para a delegacia para as providências cabíveis. Os menores foram entregues aos cuidados do Conselho Tutelar. Agora, o que o Conselho Tutelar vai fazer com essa criança de 60 dias e uma adolescente de 15 anos? Agora de tarde, a gente ouviu, assim, por alguns vizinhos, que o casal está lá na casa. Nós ouvimos que o casal permanece na casa. Aí já é um problema das autoridades. O problema que, a princípio, aparentemente, parece ser das autoridades, a questão é a seguinte: e esse adolescente de 60 dias, será que vai voltar para o convívio deles? Será que esse adolescente vai ficar à mercê da própria sorte? Será? Ou será que as autoridades irão tomar outras providências? Só que esse casal pode ter outro bebê, ou quem sabe outros bebês, e aí a situação de vulnerabilidade social, ela continua, ela permanece. Claro, não foi o primeiro caso, não será o último, mas que é muito lamentável, isto é. Felipe, põe na tela aqui essa matéria que nós realizamos com exclusividade na delegacia no comecinho desta semana e conversamos com o Sargento Andrade. Por favor. Viva as melhores experiências. Aproveite cada momento. Turbine suas emoções. Plano de 300 MB por R$ 99,90 mensais. Internet limitada. Planos de até 600 MB. Só na UBA Connect. Assine agora. 32 3541 6262. Ou acesse ubaconnect.com.br. UBA Connect. A internet que entende você. Minha gente, noite de segunda-feira, falamos aqui da segunda DRPC. Eu vou conversar com o Sargento Andrade e do lado dele está o soldado Miller. É que na tarde dessa segunda-feira, dia 26 de fevereiro de 2024, na região do bairro Meu Sonho, um flagrante e um casal está aqui preso, detido na delegacia por abandono de incapaz. Sargento Andrade, muito obrigado por atender a gente. Como é que tudo isso, essas informações chegaram ao conhecimento da Polícia Militar?
Sodré, é um prazer falar com você. Hoje na tarde de hoje, por volta de 14 horas, nós fomos acionados pelo nosso centro de operações, onde nos foi repassado que nós deveríamos apoiar os conselheiros tutelares. No bairro Meu Sonho, nos deslocamos até o referido local, onde lá, fazendo contato com um dos conselheiros, nos foi informado que havia uma criança abandonada na residência. Foi chamado na residência para ver se alguém nos atendia, assim como os conselheiros o fizeram anteriormente, e nada nos foi ofertado como resposta ao nosso chamado. Nesse momento, nos foi informado por vizinhos que há poucos minutos anterior à nossa chegada, uma criança estava em choro desesperado, e esse choro havia cessado. Face a essa situação, e não conseguindo adentrar a residência, já vista que ela fica no segundo andar, e a porta, o portão, na verdade, se encontrava fechado com um cadeado, eu e o soldado Miller tivemos que escalar aproximadamente 5 metros de altura, passando entre a fiação que chegava à casa e, posteriormente a isso, fazer novamente aí uma escalada de um muro de aproximadamente 2 metros para podermos ganhar a casa. Ao chegarmos ao transpormos, na verdade, esse muro e ganhar o corredor, nós encontramos uma casa num estado deplorável, muito lixo, muita roupa suja, enfim. E quando nós fizemos o adentramento, nós encontramos um recém-nascido, que posteriormente foi verificado que ele havia apenas 2 meses de idade, estava parado, né, sem movimentos, o qual nós imediatamente fomos e já prestamos ali os primeiros socorros, imaginando que a criança tivesse sem sinais vitais. Graças a Deus isso não foi verificado, a criança logo ali demonstrou estar bem. Feito isso, nós fizemos uma varredura em toda a residência e, mais uma vez, constatado a situação insalubre, insuportável para o convívio, né, familiar, e principalmente pela questão da criança. Não havia ninguém no local quando a gente ouviu um barulho e o soldado Miller deparou com uma menor, que posteriormente foi identificado como irmã desse recém-nascido, sendo que ela estava tentando um autoextermínio. Ou seja, ela estava, acredito eu, que ela deva ter ficado preocupada com a nossa presença e queria se jogar da laje onde foi contida pelo soldado Miller. Fizemos todos o procedimento em relação à criança, ao recém-nascido, na verdade, com acionamento do SAMU e demais assistências que foi dado naquele momento ali, quanto à questão de alimentação, quanto à questão de cuidar mesmo da criança, porque ela se encontrava com fralda, e a fralda com fezes, com urina, enfim. Prestamos essa assistência e entregamos a criança aos cuidados do SAMU, que graças a Deus constatou que a criança, apesar da situação, se encontrava bem. Posterior a isso, deslocamos para o Conselho Tutelar, sede do Conselho Tutelar, para trabalhos meramente de praxe, só que nesse momento a gente, após colhidas informações de característica dos responsáveis, eles se encontravam passando próximo ao Conselho Tutelar. E nesse momento eles foram abordados, questionados mesmos se eram responsáveis pelo menor, o recém-nascido, e pela adolescente. Os mesmos confirmaram que eram responsáveis. Neste momento foi proferida para os dois voz de prisão, garantida a eles todos os direitos constitucionais e apresentado primeiramente no hospital para garantir a integridade física deles e posteriormente aonde nós nos encontramos agora para esperar a autoridade policial judiciária efetuar os trabalhos decorrentes à situação. A dinâmica é a seguinte: a informação chega para o conselheiro tutelar, que aciona a Polícia Militar. E a Polícia Militar, Sargento Andrade, Soldado Miller, foram verdadeiros heróis, evitando que uma tragédia acontecesse. Uma criança de apenas 60 dias, 2 meses de idade, ali, abandonada. No mínimo, ela estava desidratada, toda suja de cocô e de xixi, faminta, e uma outra criança, uma adolescente de 15 anos de idade, em cima da laje, disposta a eliminar a própria vida. Positivo, Sodré. Não considero um ato heróico, né? Porque nós, diuturnamente, a gente está aqui para servir a população de bem, mas nós, como militares, e principalmente eu como pai, foi uma situação muito impactante. Então, assim, é algo difícil de se ver, de se acreditar, mas infelizmente aconteceu.
mas graças a Deus hoje teve um desfecho muito positivo para esse recém-nascido, que, se Deus quiser, será um grande homem, para essa jovem, o qual foi conversado com ela e explicado qual que é o sentido, o valor da vida, e agora os responsáveis, que de fato não sei se exerceram o papel aos quais cabem a eles, mas agora responderão perante a justiça aquilo que fizeram. Esta criança de apenas 60 dias de idade, assim que a Polícia Militar chegou e prestou os primeiros socorros, ela foi encaminhada ao Conselho Tutelar? Positivo, Sodré. Como eu disse, né, e reafirmo, a gente verificou a questão da criança e isso no primeiro momento ele já nos chamou muita atenção porque ela estava parada, como eu disse, foi prestada ali os primeiros socorros, verificação de sinais vitais, a questão de estimulá-la a chorar ou qualquer coisa que demonstrasse que ela estava bem, e graças a Deus assim foi feito. E posterior a isso, após a prestação de assistência pelo SAMU, foi entregue ao Conselho Tutelar, que agora tem a responsabilidade de encaminhar essas crianças, essa criança e essa adolescente, para uma condição melhor que elas se encontravam até a presente data. Esta criança ficou literalmente abandonada de 4 a 5 horas, mais ou menos. Positivo, Sodré. O acionamento de vizinhos que constatou a saída dos pais se deu por volta de 10 horas da manhã. O Conselho Tutelar foi acionado por volta de 14 horas. E nós, logo em seguida, repassada a situação via rede rádio, se tratando de uma criança, principalmente na condição de abandono, nós chegamos lá rapidamente, mas o lapso temporal de abandono dessa criança, e cabe ressaltar que ela estava sujeita a toda má sorte do local. Estava próximo a uma escada sem porta, no local, como eu disse, muita sujeira, comida, lixo, e próximo a ela havia um ventilador, e esse ventilador ele não possuía aquele equipamento, aquela tela de proteção, ou seja, estava as pás girando e exposta. Então, assim, estava sujeita a toda a má sorte que um recém-nascido não faz jus. Se um animal passasse e atropelasse esse ventilador, ele poderia desabar em cima dessa criança indefesa. Positivo, Sodré. Até mesmo uma questão muito bem falada de um animal, poderia ser um animal doméstico, mas como o local estava repleto de lixo, animais peçonhentos, né? Animais peçonhentos tipo aranha, escorpião, poderiam vir a ferir essa criança e, infelizmente, e fatalmente o levaria a óbito. E como foi que a Polícia Militar deparou com os pais responsáveis, para não dizer o contrário desses pais? Então, Sodré, eles não demonstraram muito remorso pela situação o qual ensejou a ação policial militar. Não quiseram fazer nenhum tipo de comentário, né? Foi dado a eles o direito, né, constitucional de se pronunciar, mas não quiseram fazer isso, mas não faço valor de juízo, mas não demonstraram nenhum arrependimento, vamos dizer assim, pela essa questão, imputando, inclusive, a menor a responsabilidade de olhar esse recém-nascido. Uma menor de 15 anos de idade talvez não tenha discernimento o suficiente para tomar conta e dar conta de uma criança de apenas 2 meses. Positivo, Sodré. Ela não tinha nem a consciência de que o recém-nascido era, de fato, o irmão dela, que foi perguntado a ela 2 vezes se ela conhecia a criança, ela simplesmente disse que não conhecia, para depois dizer que era irmão dela. Então, assim, seria uma criança cuidando de um recém-nascido, sem discernimento nenhum de saber o mínimo, o que é certo, o que é errado, na condição de se cuidar de um recém-nascido. Vejam só, primeira indagação, ela disse que nem conhecia a criança. Da segunda vez é que ela resolveu dizer que era irmã da criança de 60 dias de idade. Esse casal está aqui na delegacia, passa de 8h30 da noite desta segunda-feira. Quais os crimes que eles cometeram, Sargento Andrade? Então, Sodré, a primeira capitulação aí que nós colocamos é o abandono de incapaz. Não obstante, o delegado agora, que é a autoridade competente para imputar os crimes de fato que eles cometeram, e, na verdade, endossar os crimes que ele cometeram e tomar as providências cabíveis, num primeiro momento, a Polícia Militar fez o registro de abandono de incapaz.
E aí essa criança foi conduzida, entregue ao Conselho Tutelar, que daqui para frente vai tomar as devidas providências de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Exato. Os pais, a princípio, ficarão aqui à disposição da Justiça e esse recém-nascido e essa menor foram acolhidos pelos conselheiros tutelares que darão um encaminhamento de acordo com o que preconiza o ECA e demais legislações pertinentes ao cuidado, ao zelo com as crianças e os menores. Sargento Andrade, e os antecedentes criminais dessa dupla que está sentada aqui fora? Então, Sodré, a mãe é reincidente no uso de drogas e afins, e o pai ele tem uma passagem por roubo. A princípio, ele figura como autor de um roubo de uma motocicleta. Isso foi questionado a eles, porque consta lá, ambos negaram, mas vizinhos que não quiseram se identificar na condição de testemunha ou de informante, disseram que é um casal problemático, tem muito a questão do envolvimento com drogas ilícitas e lícitas. Trabalho de carteira assinada, nada, né? Então, Sodré, negativo, eles não trabalham. Foi questionado com a abordada, né, a genitora do menor, porque ela se encontrava com uma quantia em dinheiro, ela disse que aquele dinheiro era da questão do auxílio. Então, assim, eles não têm trabalho e não oferecem nenhuma condição de se criar a criança. Haja vista que já tem um dos filhos dela já recolhido ao Conselho Tutelar, que está sendo agora analisado um processo de adoção, segundo informações. A Polícia Militar chegou a conversar com a comunidade? Passou mais alguma informação desse caso, dessa família? Então, Sodré, como eu disse, né, a primeiro momento aí, quem nos falou da questão da criança, do choro e do cessar do choro dessa criança foi vizinhos que não quiseram se identificar e na coleta de informações ali para subsidiar a relatoria, né, do boletim de ocorrência para deixar o mais fidedigno possível para o delegado, vários vizinhos disseram que é um casal muito problemático, que isso tem sido recorrente. Foi até nos relatado lá por uma vizinha que há 15 dias atrás a mãe saiu e deixou a criança abandonada lá e pediu essa vizinha que também é gestante não, é lactante, né, já está com uma criança mamando, que essa senhora amamentasse o filho dela. Então, para você ver o ponto que chega o descaso, né, a falta de empatia com o filho, um recém-nascido. Se ela não tem amor pelo filho que tem só 60 dias de idade, que dirá para outras pessoas, principalmente para quem não é nem parente dela. O que nós podemos esperar de pessoas dessa natureza? Certamente que essa criança de 60 dias de idade, amanhã será um homem digno, responsável, que vai dar muito orgulho para a Polícia Militar, que vai dar muito orgulho para os poderes constituídos, legislativo, executivo, judiciário. Quem sabe vai ser um grande jornalista no dia de amanhã, quem sabe vai ser um grande policial militar no dia de amanhã, certamente que vai nos representar muito bem, com dignidade, com orgulho, e vai se lembrar desse dia de hoje em que a Polícia Militar, com o Conselho Tutelar, com algumas pessoas de bem, que graças a Deus ainda predominam nessa nossa sociedade, salvaram a vida dele. Nossa, André, a gente acredita piamente nisso, que inclusive, na hora que nós estávamos saindo, tanto eu quanto o soldado Miller, nós fomos, demos um abraço nele e o abençoamos e falamos para ele que ele possa crescer com muita saúde, que possa ser um grande homem. Não sei se é a questão de empatia que ele teve com a gente, mas ele deu um sorriso e tipo, terão muito orgulho de mim. Então, assim, foi muito gratificante esse desfecho de ver, mesmo numa situação de extrema vulnerabilidade, num estado deplorável qual ele foi encontrado, eu acredito que ele teve esse toque, né, divino, como Deus assim nos faz, e mostrou pra gente que vai sim ser um grande homem, uma grande pessoa a somar na sociedade. Aqui tem uma farda, mas dentro dessa farda, lá no fundo do peito, bate um coração, né? Positivo, Sodré. E eu fiquei muito impactado nesses 17 anos meu como policial militar. Me impactou muito porque eu tô com um filho pouco maior do que ele. E eu tenho um amor, um zelo muito grande pelo meu filho, assim como imensos números de pais têm espalhado pelo nosso Brasil e pelo mundo afora. E ver aquela situação foi um tanto quanto triste, né? Porque a gente reveste de uma, vamos dizer assim, uma armadura, mas dentro aqui bate um coração que sangra, que chora, e quando
a gente vê isso, e não digo por mim, eu acredito que qualquer policial que naquele momento estivesse ali ficaria comovido com a situação que a criança foi encontrada. Sargento Andrade e Soldado Miller, nessa data estão representando a gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Orgulho para o seu comandante, o Tenente Coronel PM Giovânio Campos Miranda, orgulho para todo o comando da 4ª Região e, claro, para o comando geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Receba aqui nossos cumprimentos de parabéns, e eu sei que ação como esta, de dois meses, pode ter sido a primeira, mas o Sargento Andrade, quando era soldado ainda, já teve a ação de salvar vidas numa grande enchente aqui na cidade de Ubá. Me falha o ano aqui agora, mas o dia era 30 de novembro. Eu não me esqueço, lá no Beco do Sapo. Então, muito obrigado e parabéns. Sodré, em nome da Polícia Militar, eu agradeço e posso dizer apenas que continuem contando, acreditando na Polícia Militar, que a nossa profissão é o nosso prazer. Estamos aqui para trabalhar pelo povo mineiro e por todos os cidadãos de bem, aonde precisar, a hora que for, no tempo que for. Muito obrigado a todos. Advogado chegou aqui agora, ou advogada, deve ser advogada da dupla, que será atendida por um delegado de forma virtual. Como dizem por aí, vai vendo aí. Com exclusividade aqui da 2ª DRPC, com imagens de Felipe Oliveira. Minha gente, foi ótimo estar juntos mais esta semana aqui no Facebook, no Instagram, no canal no YouTube. A gente se encontra de volta aqui na próxima segunda-feira, às 7 da noite. Para todo mundo, eu desejo um excelente final de semana. Valeu, pessoal!